Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui hoje para estudarmos um texto do pastor Rafael Abdala que se chama Cargo e Carga. Esse texto foi escrito por Manancial. O Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o Manancial, quando a gente estuda o devocional do dia, o que acontece? Nós somos inspirados, exortados e edificados, mesmo que façamos isso individualmente ou com alguém acompanhados. Isso vai promover o que? O nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Então, irmãos, como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar bem claro, eu não escrevi o texto, não ajudei o irmão Rafael a escrever de forma alguma. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a verdade eterna que Ele tem para nos ensinar. Senhor Jesus, que nós possamos compreender de Ti a importância de deixar os nossos cargos sobre a Tua responsabilidade e que nós possamos confiar que o Senhor nos dá uma carga leve para levar, porque é a Tua carga que Tu nos proporciona através da Sua salvação. A sua carga é leve, porque Tu nos amas e tem misericórdia de nós. Então, Pai, que possamos descansar em Ti. Obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que agradecemos em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, cargo e carga. Vamos ler aqui Marcos 5, 22 a 24. E diz assim, ó. Marcos 5, 22 a 24. Vai falar quando Jesus vence a doença e a morte, né? Foi quando ali chegou um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe pediu, aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então, Jesus foi com ele e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. E agora nós vamos ler o mesmo capítulo 5, mais os versículos 35 até o 43. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Assim que chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita com, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Bom, irmãos, então, cargo e carga é o nosso texto de hoje.
E o versículo escolhido pelo pastor Rafael Abdala é o 24, que diz: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Bom, irmãos, Jairo, ele era um bambambam lá na sinagoga, ele era um dos principais, ele era super importante. E a alta posição dele não conseguiu fazer com que o prestígio, o cargo, o dinheiro, tudo que ele tivesse pudesse salvar a vida da filha dele, né? Por quê? Porque até mesmo os cargos mais importantes são incapazes de levar o quê? A nossa carga. Cargo e carga são duas palavras bem parecidas, né? Se você não fizer o ozinho direito ou o azinho direito, pode até serem confundidas. Mas no significado são muito diferentes mesmo. E inclusive o apóstolo Paulo uma vez falou lá para os Gálatas. Vamos ver no capítulo 6, versículo 2. Ele diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Então ele está pedindo aqui para ajudar a levar as cargas, né? Os fardos uns dos outros. E na casa do Jairo, né? Aquele pai aflito, o cargo dele, que era tão importante, foi impossível, não foi capaz de levar a sua carga, que era a doença e a morte da sua filha. Então, o desespero de Jairo leva ele ao limite. Primeiro, né? Ele pede ajuda, e primeiro, porque Jesus acaba sendo interrompido 3 vezes, né? Então, em primeiro lugar, Jesus é interrompido no caminho, porque uma mulher que tinha 12 anos, que estava com fluxo de sangue, como você vê lá no versículo 25, quer dizer, ela tinha o mesmo tempo de doença que ela tinha, era a idade da filha de Jairo. E ela para Jesus. Aí, a primeira interrupção. Imagina o desespero do Jairo, né? A filha dele morrendo e Jesus empacando. Aí depois, Jesus tá indo, aí Jesus para de novo, porque vieram algumas pessoas dizer, ó, não tá nem aí. A menina já morreu, já era, não tem mais o que fazer. E Jesus nem se comoveu, continuou andando. E aí no terceiro momento, Jesus ele é parado por aquelas pessoas que tiraram um sarro dele. Ah, imagina, a menina tá dormindo, ó, tá louco. Mas o que aconteceu? A fé de Jairo foi inabalável e foi provada até o extremo. E assim, até hoje, irmãos, existem muitas coisas e pessoas que tentam impedir Jesus Cristo de agir. Às vezes, como aquela mulher, né, do fluxo de sangue, que não é por maldade, não é por mal que ela impediu de Jesus ir direto lá para a filha do Jairo, é porque ela tinha uma demanda também e ela acabou parando Jesus. Mas tem gente que, como aqueles que tiravam sarro lá, fazem por mal. Enfim, sempre tem motivos e sentimentos que fazem, que tentam impedir Jesus de agir. Mas a gente sabe, né, que nosso Deus é o Deus maravilhoso e nada pode, de fato, interromper a Jesus. Nada do que ele se propõe a fazer, alguém vai impedir. Então, as pausas no meio do caminho só vão revelar o quê? Que quem manda no mundo, quem decide, quem é supremo e poderoso é Jesus, é Deus. Ele está sobre tudo e sobre todos. Nada pode interrompê-lo se ele não quiser. Então, as pausas no meio do caminho só provaram que Jesus parou quando ele quis parar. Então, e quando ele chegou lá na casa do Jairo, o que ele fez? Algo sobrenatural. Ele pegou na mão da menina, oh meu Deus, e falou para ela se levantar. Vê lá no versículo 41. E a gente não pode, de forma alguma, negar que a filha de Jairo foi ressuscitada. Por quê? Porque Jesus estava com Jairo. Não tinha a mínima possibilidade disso acontecer se Jesus não estivesse com ele. Por quê? A companhia de Jesus Cristo, por maior que seja o nosso desafio, por maior que seja o nosso
cargo, nossa carga, independente do nosso cargo, sempre vai aliviar nossa carga. Então, se Jesus estiver com você, não importa se você é rei, rainha, presidente, se você é pobre, se é rico, não importa. Se Jesus estiver com você, ele vai ajudar a carregar a sua carga. Porque a companhia de Jesus é doce e é transformadora. Então, que maravilha saber que Deus não chamou a gente para levar cargo, mas sim para levar as cargas. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Que maravilha saber que Deus não nos chamou para levar cargos, mas cargas. Então, nós temos sim que levar as cargas uns dos outros, sermos solidários, sermos os melhores que pudermos ser. Tá bom, irmãos? Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos a diferença de cargo e cargas, para nós que sabemos que Jesus leva a nossa carga, independente do cargo que tenhamos, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo aqui deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não temas, Deus já está lá.